caros amigos assinantes e ouvintes da 95 FM, estamos no Jardim da Gazeta, um projeto do jornal Gazeta do Oeste, em parceria com a TCM Canal 10 e com a Rádio 95 FM. O nosso convidado de hoje é o músico, cantor, compositor, poeta Genildo Costa, que está aqui para esse bate-papo com a gente. Querido amigo telespectador e querida amiga telespectadora da TCM Canal 10, ouvinte da 95 FM, meus cumprimentos. Genildo Costa, meus cumprimentos, é um prazer tê-lo pela primeira vez aqui em nosso jardim. É prazer muito grande. Eu gostaria de saudar, cumprimentar aos leitores do jornal Gazeta do Oeste, aos ouvintes da FM 95, né? E ao telespectador da TCM. Prazer grande estar com vocês. Prazer é nosso. É isso, Genildo. Muito trabalho, eu acho que 30 anos de carreira, desde que eu lhe conheço, que você mexe com música, mexe com a música. E um trabalho novo, né? Gamboa. Como é esse CD? Como foi que foi concebido esse trabalho? Eu começo dizendo que são 30 anos, né, de muita luta, 30 anos perseverando, saltando cancelas, superando obstáculos e, assim, dizendo que não é fácil, né, chegar nessa elaboração do projeto, que eu chamo de projeto Gamboa. Porque o que antecede esse trabalho do Gamboa é justamente uma geração de grandes nomes da poesia, da arte de escrever, da cidade que me viu crescer, que é Grossos. Tive o privilégio de viver, e às vezes até me torna até repetitivo, por conta justamente desse referencial que sempre apontou caminhos e vai continuar, e continua sendo, e vai continuar para o resto de minha vida, justamente a ferramenta necessária e que me deu régua e compasso para que eu tivesse justamente a ousadia, a teimosia e a coragem de construir. Primeiro, a primeira obra, diria assim, que eu consegui realizar, né, foi um livro publicado em 1996, onde eu reúno poemas, através de uma pesquisa, de poetas do nível de Miguel Erasmo da Silva, meu avô, Manuel Erasmo da Silva, Pierre Paulino de Medeiros, Jeová Costa e tantas outras criaturas, tantos outros poetas e pensadores da cidade de Grossos. E quando eu construí esse projeto do Cotidiano em Dois Tempos, eu confesso que eu tive a felicidade e a alegria de ser recepcionado por Vantan Rosado, né, a Fundação Vantan Rosado. Publiquei em 96 e consegui reunir pessoas, parentes, amigos, parceiros da cidade, né, na escola estadual Manuel João. E foi uma noite, um dia muito maravilhoso, coroado de êxito, porque as pessoas que participaram viram que essas pessoas continuam, diria, interferindo, né, na vida da cidade, no cotidiano da cidade. E, a partir daí, eu comecei a entender que essa gente que sempre metrificou e que não morre jamais, que se encantou, a verdade é essa, tem uma musicalidade muito forte no que escreve, né? O próprio poeta Manuel Erasmo, né, que é o tio do meu pai, dizia assim: eu sou poeta sem ser, eu rimo sem saber rimar, eu não sei metrificar, mas eu gosto da poesia. Eu sei que é muita ousadia querer saber quem não sabe, mas a culpa não me cabe porque eu nunca tive estudo. Eu escrevo com erros e tudo quando me chega à vontade. Ele continua dizendo: eu não frequentei escola, como é que eu ia aprender? E por isso, sem saber, eu faço de qualquer maneira um verso por brincadeira, satisfeito ou contristado, alegre ou contrariado, me chega inspiração. E por não ter expressão, eu faço os versos todo errado. Mas, Genildo, aí eu lhe pergunto até uma questão pessoal mesmo. O que é que lhe dá mais prazer? Fazer poesia ou musicar as poesias que o senhor escreve? Eu confesso que as pessoas são até generosas comigo quando eu não me intitulo um poeta que tem, diria, a verve sempre que precisa. Eu acho que me tornei até assim um tanto quanto preguiçoso para escrever, quando eu tive a felicidade e a alegria de dar de cara e transitar para o universo da poesia da cidade de Mossoró. Diria assim, que o primeiro disco, Cores e Caminhos,
eu consigo dizer e vou continuar dizendo que é uma antologia poética cantada. Eu reúno poetas, eu vou tentar aqui não cometer nenhum crime, nenhum pecado e dizer, eu gravo, eu canto Luiz Campos, que me deixou recentemente, me enganei com minha noiva, eu canto Gonzaga de Areias de Grosso em anonimato. Por quanto tempo a gente vai ficar aqui parado? Mas, Genildo, por quanto tempo a gente vai se encontrar? O que é que dá mais prazer no poeta Genildo Costa? Se encantar com a musicalidade da poesia. Se bem que são duas coisas que não são tão fáceis de fazer. Porque você faz, tem a composição e tem a poesia, no caso, né? Você, digamos que você se intitula de mais compositor. Eu acho que sai melhor na fita, por conta justamente dessa minha, como é que eu diria, de saber que há o encantamento da poesia, porque a musicalidade, ela carrega consigo métrica, rima e oração. Dificilmente você vai encontrar, por exemplo, numa poesia que seja bem metrificada, no soneto, no poema, você já naturalmente encontra poesia, ou encontra música. A verdade é que os dois são muito difíceis de se realizar. Mas né? Soneto é mais fácil. É mais fácil, é mais fácil. 2 quartetos, 2 tercetos, é muito mais fácil, muito mais viável. Você vê que Fagner também musicou. Forbela Espanca, né? Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, né? Que é o motivo, certo? Mas é isso, por conta justamente, mas também eu até que me reporto, por exemplo, há um contexto que me dá a convicção de que não é tão fácil fazer, né? É justamente o contexto da pulsação da poesia, onde eu sou um cidadão educado, ouvindo dentro de casa os poemas maravilhosos de Rogaciano Leite, né? de autores que o Pierre Paulino de Medeiros consegue recitar, e é dele. Ele diz: ai de me ver um dia embriagado, cantando uma canção das mais impuras, ao passar completamente esfarrapado, mas descrendo afinal de tuas juras. Ele diz: e tu dirás, fitando-me coitado, colheste na vida inúmeras torturas, e hoje por um destino inuclado enlouqueceste de tantas amarguras. Mas tu te enganarás perfeitamente. Se um dia eu fui demente, foi porque solucei por te querer. E hoje, na hipocrisia do teu sorriso, tornei-me então um homem de juízo que me embriago para te esquecer. Isso é poesia, a construção, né? né? É verdade, né? E preste atenção que essas pessoas estão dentro do universo, como disse agora há pouco, que muito primitivo, onde pouco essas criaturas tiveram acesso aos bancos escolares, né? Foram pessoas, caro ouvinte, caro telespectador, que gostavam, eram, diria, bons em charada, né? Eu nunca esqueci de uma charada interessante. Eu acho que essa se universalizou, diz assim, uma que diz: na sociedade o homem, no meio da sociedade a honra cambaleia, uma em uma. Eu via isso diariamente. Depois vejo também o meu avô fazendo charadas, cruzadinhas. Veja que em 1960, 65, 66, por aí. Né? Mas esse povo é de uma geração já bem depois dos anos 40. Então, é essa particularidade que me incentiva, que me seduz e que me faz hoje estar aqui com vocês. É isso. Amigos assinantes e ouvintes da 95 FM, estamos no Jardim da Gazeta hoje com Genildo Costa, poeta, compositor, músico. Caros amigos assinantes e ouvintes da 95 FM, estamos retornando ao Jardim da Gazeta, tendo como convidado hoje o poeta, músico e compositor Genildo Costa. Genildo, mas agora voltando a falar sobre o Camboá, esse CD também é composto de músicas que foram também poesias musicadas, exatamente, caso, né? exatamente. Mas de quem? Quem são? Veja bem, eu sempre costumo dizer que, assim, eu acho que o primeiro disco, quando eu consegui alcançar a poesia, né, a construção da poesia, por exemplo, de pessoas do nível de Marcos Ferreira, de Cid Augusto, de Luiz Campos, né, de Gonzaga de Areias, de Rogério Dias, de Carlos César Muniz, eu comecei a entender o seguinte, que a partir daquele momento, né, que foi essa primeira intervenção dentro desse contexto da musicalidade, da poesia, de saber que eu entendi que estava assumindo um compromisso e, sobretudo, uma responsabilidade muito grande. Até porque é um disco alternativo,
né, diferente, é um disco que tem a sua dimensão pedagógica, que aquilo não tem uma dimensão pedagógica. Se você entregar o disco para 3 professores ou 4 professores de literatura, são cabeças distintas. Não tem uma linha de estilo, até porque são feitos por várias cabeças. Exatamente. Né? E até eu faço uma provocação quando as pessoas conseguem dizer que a música brega, né, dá essa expressão. Eu acho que não existe música brega. O que existe é música boa e música ruim. Inclusive, uma música que foi muito tocada nas emissoras. Isso é meio complexo, Genildo. Já que a música ruim para Genildo talvez seja boa para Gilberto. Exatamente, né? E então, isso termina nivelando tudo, né? Claro, porque as pessoas... Até porque a música, ela expressa na subjetividade de qualquer um, a questão de sociedade de classe, né? De sociedade, da diversidade, da desigualdade, estado de espírito, né? Então, uma música que foi muito tocada e as pessoas, sempre que essa música era executada, foi primeiro tocada na FM daqui da cidade, né? E é uma música chamada Caminhos Opostos, né? Que tem uma desenvoltura muito bacana, instrumental, de bons arranjos, com a Eduardo Taufik. E as pessoas não conseguem dizer que a música é brega. Por conta justamente... Até porque ela não é brega. Não é, pois essa provocação. Que eu quero um dia ter a oportunidade, o privilégio e a satisfação de conversar com as pessoas. De explicar. De explicar por que não. Se é que eu tenho essa capacidade, né? De conseguir passar para as pessoas com objetividade, que não há esse chavão da música brega. O que há é uma música, às vezes até feita, construída, sem os elementos, né, vamos dizer assim, necessário para que ela aconteça e sensibilize e seduza o cidadão que está ouvindo, ou a pessoa que esteja ouvindo. Como é o seu processo de composição, gente? Eu sou cooptado. É aquela coisa de aflorar o grau de mediunidade, né? Eu acho isso. Como é que funciona? Você incorpora as coisas da poesia. Gente. Veja bem, por exemplo, eu consigo, faz 10 anos que eu faço esse segundo trabalho. Por que é que eu me avoro e sou ousado em dizer que é uma obra? É uma obra que tem que estar, por exemplo, na escola, por conta justamente que hoje a música é obrigatória na escola, é constitucional, tem que estar lá. Mas ela não está na escola. Se configura num grande instrumento pedagógico. Com certeza. Eu acho que é muito mais prático, muito mais saudável você tentar conquistar o aluno que está cara a cara com você pelos viés da música, né? Por esses caminhos, do que você querer se impor, quando na verdade você não tem capacidade dentro de um universo de tanta complexidade, quando se fala em comunicação, né? Quando se fala na velocidade da comunicação, que ele já tem em casa. Ele já tem em casa. 80% dos alunos hoje que estão na escola, eles certamente têm acesso ao Facebook, têm acesso à internet, claro, e lá ele também encontra informações. E o professor, o educador, ele tem que ser, acima de tudo, o cidadão que se reveste de poesia e de arte para fazer com que a escola funcione e dê passo significativo no processo da educação. É isso aí. Não é verdade? Correto. Eu acho que é por aí. É isso. Amigos assinantes e ouvintes da 95 FM, estamos no Jardim da Gazeta hoje com o músico Genildo Costa. Vamos a mais um intervalo comercial e voltaremos já. Querido amigo telespectador e querida amiga telespectadora da TCM Canal 10, ouvinte da 95 FM, estamos retornando para o terceiro bloco do Jardins da Gazeta, hoje tendo como convidado o músico, poeta, escritor Genildo Costa. No final do bloco anterior, estávamos falando sobre a música como instrumento pedagógico. O senhor, como professor, inclusive, tem métodos interessantes de aprendizado, inclusive muito lembrado por quem foi seu aluno. Muito, muito. A cidade consegue lembrar, passar... A cidade transita, né? E, de repentemente, eu digo a você que... Bons professores são sempre bem lembrados. Eu não quero aqui dizer que fui um bom professor, né? Eu tenho que me intitular como bom, é muito complicado. Mas eu fiz um esforço muito grande para dar uma colaboração e mostrar que existe a possibilidade de se fazer diferente em sala de aula, como existe a possibilidade também de se fazer em outras instâncias da sociedade. Agora, a escola é um ambiente ideal para se fazer acontecer a música e que a música possa
interceder, vamos dizer assim, na construção da personalidade do aluno. Eu comecei, por exemplo, a primeira relação que eu tive musicalmente falando, sem me alongar muito, eu tive primeiro a poesia da minha família, dos meus pais, dos meus avós. Porque seu avô já era poeta? Já poeta, né? Um cara que escrevia muito bem, metrificava muito bem. E, claro, uma formação, diria, dentro do universo tão primitivo, essa geração aconteceu. E a minha preocupação era justamente de dizer assim, poxa, eu acho que a memória, que chega o momento da memória, mas que essas pessoas possam realmente também acontecer, possam, na verdade, ser lembradas como pessoas importantes, né, como pilastra de sustentação daquele universo, naquele contexto. E que outras pessoas possam realmente conseguir, né, mesmo com dificuldade, não importa, mas dizer para outras pessoas, para uma outra geração, que é importante acender, vamos dizer assim, o retrovisor do tempo e dizer que essa gente, que não seja só moldura, né? Que não seja só passado, mas que ela possa estar viva, representando, assim como eu estou fazendo aqui agora. Então, o meu ofício sempre foi esse. Eu tive que optar e renunciar a muita coisa na minha vida para hoje estar aqui no Jardim da Gazeta, conversando da forma mais objetiva e formal possível, para dizer ao telespectador da TCM, para dizer ao leitor da Gazeta do Oeste, para dizer ao amigo que está aí sintonizado, né, na FM 95, que é possível fazer quando se faz com amor, com zelo e com carinho. O violão, quando foi que entrou na sua vida? Olha, eu diria, o violão é interessante, porque a minha desenvoltura é muito pouca no violão. Eu acho que eu consigo até então estar na música, estar no palco, pela minha sinceridade. Eu sempre consigo dizer para as pessoas que a minha inclinação musical, ela acontece da forma mais natural possível. Eu não sou muito de acordes e dissonantes. Eu estou tal qual a formação de Rolando Boldrin, naquela simplicidade do Mi maior, do Lá maior. E com isso, eu às vezes até eu consigo me assustar como é que eu consigo, com tão pouca desenvoltura... Músicas que são tocadas com 30 posições, você toca com 5? Com 5, 6, entendeu? E consigo pegar um poema e lapidá-lo direitinho e consigo levar para as pessoas e as pessoas aprenderem a gostar daquilo que eu faço. Né? Sou muito sincero. Da mesma forma que disse no conversa, na nossa conversa. Eu não acho que me titular do grande poeta, agora as pessoas são muito generosas comigo, tem força modesta. Eu conheço Elindo Costa, o poeta. Eu fico feliz, claro. Mas, não é mas mesmo assim, é um reconhecimento, claro que é um reconhecimento. E isso, claro, me anima, me dá ânimo, né? Me faz justamente a dizer que vale a pena fazer o que eu faço e mesmo por mais que tenha, por tão pouco que tenha até então representado, mas faz parte da minha vida e foi aquilo que o que sempre escolhi para fazer, para ser. Eu fico muito orgulhoso por isso. Eu digo assim, mas o violão quando entrou na sua vida, você tinha quantos anos? Interessante que em grossos, as pessoas, eu hoje estou tendo assim muito cuidado, porque eu acho que nesses dias eu já dei várias entrevistas, tive em Natal agora recentemente para pegar o disco. Já aproveito aqui o momento, a oportunidade de agradecer a todos os músicos que participaram do CD, né, os apoios, a TV Assembleia, né, que me chamou, me convocou para fazer o projeto Sintonia, com a Dalgisa, a FM Universitária, fez música potiguar brasileira. E eu estou percebendo e estou com medo de ficar repetitivo, porque justamente o meu cenário de vida é um cenário poético. E lá em Grossos, até hoje, está lá, mesmo no ostracismo, mas foi lá onde essa gente, que eu sempre cito... Grossos lhe inspira. Essa inspira, é a verdade. É porque tem essa coisa da inspiração e do transitar da cidade e do cotidiano da cidade, que é poeticamente sustentável e correto. O problema é que o bairro de Coqueiros foi lá onde nasceu Miguel Erasmo, né? Foi lá onde nasceu... Antônio Lisboa, foi lá onde nasceu Fael e Antônio Rocha, que é uma dedicação que eu faço no Camboá. E o que é o Camboá? Né? O Camboá é um espaço onde está o pescador, a solidão, o seu barco, né? Tá o mangue, tá aquele cheiro de maresia. Está a inspiração de Genildo Costa. Está a inspiração de Genildo Costa e de tantos outros. Porque até um pouco tempo eu estava preocupado em como é que fica essa vida que passa tão rapidamente, né? Dada as circunstâncias da brevidade da vida, você passa rápido. A vida é muito rápida.
eu sempre tinha sempre que não gostaria de ser assim. Mas a verdade é que me preocupava é que passa Genildo Costa, passa Miguel Erasmo, passa Pierre e outras gerações, outras pessoas, né? Que não sejam do mesmo formato, evidentemente, que não são, mas que elas também se preocupem em difundir, em disseminar e dizer que a cidade está viva, quase que com os mesmos elementos, né? Constitutivos de uma cultura. Mas hoje eu estou tranquilo, porque hoje a minha cidade ela tem, por exemplo, hoje pessoas que têm uma formação acadêmica que eu não tenho. É por isso que eu faço necessariamente esse papel. Olha, a minha formação é tão curta quanto a minha capacidade de escrever um poema do nível de Luiz Campos, né? Do nível dos poetas que eu canto. Mas a minha cidade hoje tem pessoas que, se você conseguir selecionar essas pessoas culturalmente, musicalmente, você tem uma banda, né? Você tem uma orquestra. Você foi secretário de Cultura de Grosso, né, Genildo? O que foi que você conseguiu extrair assim, de mais positivo, que teve um resultado? Olha, eu quero até ampliar essa pergunta, essa sua intervenção, porque assim, o projeto de música de Genildo Costa está dentro do projeto político da cidade que eu imaginei que um dia poderia acontecer. Eu digo que nós estamos particularmente discutindo aqui, ou conversando abertamente, francamente, sobre a possibilidade de você ver a cidade aflorar culturalmente. Isso é um aspecto da cidade. Mas a cidade, politicamente, conseguiu avançar muito pouco, porque quando eu fui secretário, lembrado pelo o cidadão, o gestor da época, né, eu tive a satisfação, a alegria de me assustar com a possibilidade, caríssimo leitor, caríssimo telespectador e ouvinte, com as possibilidades de se fazer tão pouco, fazer muito com tão pouco. É tanto que quando foi em janeiro de 2001, eu cumpri com a tarefa de ir na casa de um poeta da cidade chamado Raul da Barra. Eu até recomendo, Gilberto sempre anda por lá, por GT, que procure Raul da Barra, que é o cartão postal da Barra, da cidade. E quando eu procurei por Raul, eu disse lá, o gestor disse, olha, eu estou indo pegar os originais do Raul da Barra, porque isso é uma dívida que a cidade tem para com ele. E nós, quando conseguimos reunir todos os poemas de Raul, eu queria ser bem claro, não a pessoa de Genildo, mas foi um projeto que se construía a 4 mãos. Nós publicamos, lançamos o livro, Doutor Vantan, Dona América, Icope, nós lotamos o ginásio da cidade. E foi uma noite maravilhosa. E Raul ficou tão nervoso, tão feliz, tão inquieto, que dizia, Genildo, isso é muito grande. Eu dizia, é tão pequeno, Raul, para o que você representa. E isso foi passando. E eu tinha muito cuidado, e eu fiz todo um percurso para ver se podia fazer mais e não fiz. A banda de música, nós revitalizamos a banda de música, conseguimos chamar todos os alunos, conseguimos levar o regente e conseguimos montar um repertório que nós tínhamos na época, muito rapidamente, vamos dizer assim, Juetê e Gilberto de Souza, um repertório de 7 números, como eles chamam, e fomos para o Teatro Alberto Maranhão para um concerto pedagógico com Oswaldo Lamore. E eles ouviram esses meninos, assistiram de perto esses meninos na frente do teatro tocar, né? Tocar, e deixamos os meninos lá quando as urnas realmente entenderam e não admitir que eu pudesse continuar fazendo meu trabalho, eu vim tranquilo, sem nenhum constrangimento, né? Fiz o caminho de volta e voltei para casa, mas deixamos os meninos tocando New York, Frank Sinatra, né? E todos os anos nós fazíamos vamos dizer assim, a mais bela voz com a quadra lotada, com coral apresentado, né? Regido por Gideon Lima, que é um grande maestro, um grande músico, né? Com outras. Então nós tínhamos 30, 40 alunos da banda de música. E qual era o meu projeto? Que não aconteceu. Mas isso não me frustra. Eu faço como Darcy Ribeiro, né? Eles estão lá, estão tranquilos, mas eu faria tudo de novo, e se tivesse que fracassar, fracassaria de novo, pelos mesmos caminhos, pelas mesmas veredas. Meu projeto era que, se terminássemos, e se a cidade tivesse compreendido a importância desse trabalho, hoje nós teríamos 3 ou 4 ou 5 alunos da banda de música na Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte.
Foi com quem eu conversei com Oswaldo Lamora dentro do teatro. Eu não vou ter a oportunidade de ver isso acontecer. Mas esses grandes músicos que estão lá estão justamente numa outra trajetória, né? Que eu não ignoro, mas poderia ser muito melhor. E depois fizemos acontecer o Corredor Cultural lá na entrada da prainha, que lá é onde está justamente uma energia muito ruim, né? Uma energia que você consegue justamente hoje ter um histórico de pessoas que morreram de overdose. É onde funciona o que existe de mais terrível, que é o transitar, né, daquilo que, diria, horrível, que não contribui para a formação da cidade, nem tampouco da juventude. E outras coisas. E eu vi a possibilidade da gente construir um grande almanaque com esses artistas, gravando, que é tão fácil hoje, você reunir os artistas e a cidade dar de cara com o artista em praça pública. Não vi acontecer, mas não me arrependo. Foram as minhas posições, foi a intenção de eu fazer e eu vi que é possível fazer. Não só em Glossa, em qualquer instância de se fazer muito com tão pouco. Tá certo. Querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora da TCM Canal 10, ouvinte da 95 FM, estamos aqui no Jardim da Gazeta nessa conversa interessante com o músico, poeta, escritor Genildo Costa. Vamos ao último intervalo comercial e voltaremos já. Querido amigo telespectador e querida amiga telespectadora da TCM Canal 10, ouvinte da 95 FM, estamos retornando para o quarto e último bloco do Jardim da Gazeta, hoje tendo como convidado o músico, escritor, poeta Genildo Costa. Genildo, Camboá, por que 10 anos para se conceber esta obra? Assim que 10 anos, né? Tanto tempo, né? Uma década, né? Pela justamente a minha preocupação em não decepcionar no que diz respeito a aspecto da construção de um CD. Por exemplo? Porque eu acho que é uma diferença grande, um CD e uma obra onde você reúne vários pensadores, vários poetas, né? Você reúne, você seleciona os melhores, né? É isso aí. E até com uma particularidade, eu não consigo falar para a pessoa que eu estou querendo, diria, extraí-lo, de certa forma, o seu verso, o seu poema, antes de eu tentar também cantar. Sim. Né? E esse disco tem uma particularidade, tem uma coisa interessante, que é Alta de Souza, uma poetisa macaibense, né? Que eu encontrei. Por isso que quando eu digo que é pedagógico, por que é pedagógico? Eu vou dizer agora. Eu encontrei esse poema, esse soneto, a minha esposa estava elaborando uma aula, né, de História do Rio Grande do Norte. E encontrei no livro de Tarcísio Gugel e Deífilo Gugel, eu folheando lá e ajudando, e está lá um poema que quando eu começo a ler, me encanto com aquilo, com uma capacidade. Eu chamo Alta de Souza a Flor Bela Espanca do Rio Grande do Norte, porque ela é muito profunda, né? Ela diz: tão longe a casa, nem sequer alcanço vê-la através da mata nos caminhos. A sombra desce sem achar descanso. Vamos nós dois, meu pobre irmão sozinho. Ela diz: é noite já, como infeliz remanso, dorme as aves nos pequenos ninhos. Vamos devagar, de manso em manso, para não assustar os passarinhos. Eles brilham estrelas lá no céu, parece rezar de joelho a chorosa prece que a noite ensina ao desesperador. A noite, a lua vai dourando as trevas, né? Turíbulo imenso para Deus eleva. Olha que verso bonito. O incenso agreste da Jurema em flor. Eu disse, aqui é música, né? E você não imagina como que está essa musicalidade, né? São 3 notinhas, eu não tenho vergonha de dizer isso. 3 notas, né? Que se fosse o Gilberto Souza, com a sua formação musical, certamente teria, né, lapidado melhor. Mas eu faço fazia com 4, com 6, com 10. O problema é que eu consigo colocar isso e envio para o estúdio. E tem uma resposta. É gravado com viola de 12 cordas, né? Que é uma coisa maravilhosa. Um violoncelo, uma coisa mais linda do mundo. E o cara me dá um presente. O problema é que o disco está maior do que eu. Eu estou com pena de vender o disco, porque o disco está grande, do ponto de vista de parceiros. Não vamos nem tratar como disco, vamos tratar como obra. É uma obra, eu acho, sim. O estúdio, ele foi gravado aonde? Como é que foi esse detalhamento técnico da obra, Genildo? A primeira experiência foi com Eduardo Taufik, né? Que é um papa, né? Eduardo tá com agenda em Itália, Espanha, né? Um da Europa agora. É um papa. Mas não deixou de ser aquela simplicidade. Sim. Uma figura fantástica, muito receptivo, muito amigo, muito irmão.
E eu consegui construir essa amizade com o Eduardo, né? No primeiro disco, ele fez toda a produção, reunimos os melhores violões da cidade do Natal, de Cacá Veloso, de Jubileu, né? Desse povo, de Beethoven, enfim, essas pessoas que estão lá. Então, isso aí me deu essa credencial para que eu pudesse fazer. E não estava preocupado com o tempo, se seria 10 anos, se seria 20. Eu gostaria, sim, e estou aqui celebrando com vocês esse momento, 10 anos do segundo disco, porque esse disco representa o meu sentimento, a minha terra, a minha infância, e com essa verve poética eu estou realizado e dizendo que é uma obra que foi também o Taufik que se encarregou de fazer. Aí depois eu tenho uma participação muito importante, que você conhece, o seu filho, que é músico, de Humberto Luiz, do Brazuca Jazz, né? Que ele tem um estúdio em Natal. Muito né? bom. Gravei uma canção que é a última música, a última faixa, que é do meu irmão Jeová Costa, Mirage, um piano maravilhoso e uma flauta transversal. Né? E eu não preciso de muitos instrumentos, eu preciso de entender que há uma mensagem, há um conteúdo, e que a música brasileira, a nossa música, está tão viva quanto a inspiração de Noel Rosa, dessa gente que sempre vai acontecer e não perece, está sempre viva na constelação da música brasileira. Mas, Genildo, um bom estúdio e um bom produtor faz a diferença no resultado final. Com certeza, por conta justamente da preocupação dele também. Do né? próprio Taufik. Do próprio Taufik, porque você sabe que É o nome dele que é o vai lá. nome dele que está assinatura. na ficha técnica. Né? Eu chego na universidade, na FM Universitária de Natal, lá em Natal, quando o camarada olha, o Rodrigo olha para a ficha técnica, você não precisa mais dizer nada. Você não precisa mais dizer nada. E quando ele viu a textura, o que está escrito no encarte, o que está posto, ele disse: Genildo, quando é que a gente grava música potiguar brasileira? Então isso aí tem sido justamente, tem pavimentado a estrada, né? Para que eu consiga chegar melhor. E o lançamento? Vai ser quando em Mossoró? Como é que vai ser isso? Veja bem, eu estarei, eu quero convidar, aproveitar, né? Para convidar. Isso, o espaço é seu. Quero convidar todos carinhosamente para que estejamos juntos no dia 27 de setembro, às 21 horas, lá no Oba Restaurante. Agradecer, meu amigo Ribamar, pela essa oportunidade de escancarar portas e janelas para que a gente possa fazer esse trabalho e dizer que nós vamos ter uma noite maravilhosa, né, com o CD lá à disposição dos amigos. Nós não vamos cobrar, como é que se diz, bilheteria. Você vai lá com a família, adquire esse disco, reúne os meninos e diga que é possível fazer o que eu estou fazendo. Levando a música, levando a poesia, mas sempre, claro, tentando alcançar mais longe que os olhos, com certeza, para fazer melhor. Genildo, queremos agradecer sua presença aqui no Jardim, é um espaço que vai estar sempre à sua disposição. Desejar sucesso no lançamento do Camboá. E agora o espaço está aberto para a sua consideração final, para o telespectador e a telespectadora da TCM Canal 10, o ouvinte da 95 FM e, claro, o leitor da Gazeta. Pois é, eu fico muito feliz. Eu quero saudar, cumprimentar a todos em nome da lembrança de Maria Emília, que me convocou para esse ofício, em nome de você, Gilberto, do ET, que eu conheço há tanto tempo, né? E quando a gente se vê, se rejuvenesce, porque a vida é isso, né? Essa inquietação, e dizer, da alegria muito de estar aqui, e vamos nos encontrar. Com certeza, vamos nos encontrar dia 27, lá no Oba Restaurante, para uma noite agradabilíssima de música e poesia. Obrigado e sucesso. Eu que agradeço. Querido amigo telespectador e querida amiga telespectadora da TCM Canal 10, ouvinte da 95 FM, muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma ótima semana e no próximo domingo estaremos de volta aqui no Jardim da Gazeta.